Você saiu da casa dos seus pais, mas a sua mente ainda não saiu de lá. Porque muitas vezes, quando a pessoa fala da família, ela não está falando só de brigas, discussões ou mágoas isoladas. Ela está falando de um lugar onde muitas dores começaram a ser construídas. Ela está falando de experiências que podem ter deixado marcas na forma como ela se vê, na forma como ela ama, na forma como ela se protege e até na forma como ela sofre. Olá, eu sou Elisângela Bonfim, professora e terapeuta. Neste canal eu trago reflexões sobre a vida, os relacionamentos e o autoconhecimento. Eu te convido a perceber se esta mensagem faz sentido para você. A família é um dos primeiros lugares onde a gente aprende quem acredita ser. É ali que muita gente aprende se é vista ou ignorada, se é acolhida ou criticada, se é respeitada ou diminuída. Se precisa agradar para receber amor, se precisa se calar para evitar conflito, se precisa ser forte para sobreviver emocionalmente. Então, quando existem conflitos familiares, o impacto quase nunca fica só no passado. Muitas vezes o que aconteceu lá atrás continua vivo dentro da pessoa até hoje. Às vezes continua vivo na forma de mágoa, em forma de raiva, em forma de culpa, às vezes em forma de ressentimento e às vezes em forma de padrões que se repetem. Dificuldade de confiar, medo de rejeição, necessidade de aprovação, sensação de não ser suficiente, dificuldade de se posicionar ou de construir relações saudáveis. E é importante entender uma coisa: muitas vezes o sofrimento familiar, ele não vem só do que foi feito, vem também do que faltou, do amor que não foi demonstrado, da validação que não veio, da escuta que não aconteceu, da proteção que faltou, do cuidado que a pessoa precisava e não recebeu. Então, nesse vídeo, te convido a refletir a sua história familiar, não apenas como lembrança, e sim o que essa história deixou registrado dentro de você. Porque em muitos casos a pessoa já saiu de casa, já cresceu, já formou a própria vida, mas emocionalmente ainda continua presa ao impacto daquilo que viveu. Ainda reage a partir da criança ferida. Ainda carrega dentro de si frases antigas, dores antigas, silêncios antigos. Ainda se relaciona com o mundo a partir daquilo que aprendeu dentro da família. E às vezes, sem perceber, continua tentando receber hoje o que não recebeu lá atrás, continua tentando ser reconhecida, continua tentando ser escolhida, continua tentando provar valor, tentando ser suficiente para alguém que talvez nunca soube de amar de forma saudável. E isso dói muito. Também é importante olhar para outro ponto. Muitas vezes quem nos feriu também era alguém ferido. Quem criticou talvez tenha sido muito criticado. E quem não acolheu talvez nunca tenha sido acolhido. Quem feriu muitas vezes repetiu o que também recebeu. Isso não apaga a dor, não justifica o que aconteceu, mas ajuda a ampliar o olhar e soltar um pouco a prisão emocional que se forma quando a pessoa fica apenas na acusação ou na revolta. Será que compreendemos? Compreender que os pais e familiares fizeram o que puderam com a consciência e as limitações que tinham, e que permanecer apenas culpando a família mantém a pessoa presa ao problema. A minha fala aqui não é negar a sua dor, não é fingir que nada aconteceu, não é também romantizar a sua história. A minha fala aqui é olhar com verdade, é fazer você refletir a sua história, é reconhecer o que doeu, é perceber o que isso construiu dentro de você, é entender quais emoções ainda estão vivas, é identificar quais crenças nasceram nesses vínculos e aos poucos começar a soltar o peso emocional que ainda te mantém ligada a essa dor.
Porque muitas vezes o conflito familiar não termina quando a situação acaba. Ele continua dentro da pessoa em forma de ressentimento, defesa, culpa, medo, lealdade, inconsciente ou sofrimento repetitivo. E quando essa carga emocional continua ativa, o passado segue influenciando o presente. Permita-se refletir, sem se culpar, sem obrigação de defender ninguém, sem obrigação de acusar ninguém, sem precisar minimizar o que viveu. Reflita sobre os conflitos familiares não só como fatos da sua história, mas como experiências que talvez tenham ajudado a moldar dores, crenças e formas de se proteger. E talvez o que você precisa refletir não seja apenas o que aconteceu na sua família. Talvez o que precisa ser refletido seja o que isso passou a significar dentro de você. Pense sobre isso e nos vemos no próximo vídeo.